E o Band Empresarial tem o prazer agora de receber o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Bahia, também professor da Universidade Federal da Bahia, meu amigo Lucas Batista. Um prazer ter você aqui no nosso Band Empresarial. Prazer é todo meu. É muito, acho que importante, né, a gente ter um espaço e as pessoas se perguntam, não é, o que um médico está fazendo no Band Empresarial. Mas, assim, há algo que nós vamos conversar que realmente é importante para a nossa saúde, né? E para todos nós, todos vocês que estão assistindo. Perfeito. E aí estamos em dezembro, mas novembro passou aí o Novembro Azul. A Urologia aí também fez uma campanha maravilhosa. Tem funcionado muito, Lucas, esse Novembro Azul? Tem. Assim, o Novembro Azul, para você imaginar, ele foi criado em 2003, lá na Austrália. E é um mês que a gente chama a atenção sobre a saúde do homem. Isso ocorre em vários países no mundo inteiro. E a mídia tem um papel fundamental em chamar a atenção, que na verdade o ideal seria transformar todos os meses do ano em um grande Novembro Azul. Verdade. Mas sem dúvida ajuda bastante as pessoas se lembrarem da sua saúde, de cuidarem. E aquela conversa antes, que era apenas o cuidado sobre o câncer de próstata, se transformou na verdade num grande tema que é a saúde do homem, que é até mais importante, abrange muito mais no homem a sua saúde como um todo. E ele é mais preconceituoso, nós somos mais preconceituosos, principalmente quando trata da urologia, que é uma coisa tão vasta, mas que a gente só pensa naquele negócio, meu Deus, só vê a mão do rapaz. Então, essa agonia nós deixamos de ter ou ainda continua o homem sendo que achando-se um super-homem? Ainda tem. Eu acho que isso é algo que isso vai depender muito até da localização, herança, vamos dizer assim, regional, educação. Então ainda tem, mas eu acho que os tabus dos homens irem para o médico, estão sendo rompidos gradativamente ao passar dos anos, com um esforço muito grande da mídia, do conhecimento, dos próprios amigos conversando entre si. Hoje você vê rodas de amigos, um perguntando para o outro se já foi para o urologista, verdade. Brinca, mas no final das contas existe aquela mensagem que a pessoa deve ir, que deve se cuidar de ir para o urologista. Então tem. E também tem um papel muito fundamental da mulher na consulta. É impressionante, porque hoje em dia muitos homens eles vão com as mulheres acompanhando, sendo companheira, levando o seu marido, o seu irmão, o seu pai para o urologista. E aí me conta, a urologia deu um pulo muito grande com a questão da robótica. E aí é que queria que você respondesse aqui para nossos telespectadores como é que veio e como nós estamos em relação a isso. A robótica ela foi criada, né? O primeiro robô ele nasceu no ano de 2001 nos Estados Unidos. Muito novo. E ele começou a crescer, eram duas empresas que ocorreu uma fusão, uma comprou a outra, e essa empresa, que é uma empresa chamada Da Vinci, que é a única empresa no mundo que realmente tem a plataforma robótica, ela cresceu soberana durante esses últimos 20 anos, né? Inclusive eles lançaram no mercado de valores, bolsa de valores, um IPO, que houve uma valorização esplêndida das ações da empresa, porque eles têm mais de 4 mil, 5 mil robôs no mundo inteiro. Então, praticamente todos os continentes, em todos os países, existem milhares de robôs fazendo milhões de cirurgias robóticas a todo instante no mundo inteiro. E a urologia acabou sendo sempre o carro-chefe da robótica. Ela ocorreu aqui no Brasil, começou em 2006, inicialmente em São Paulo, ou seja, nós temos aí 2007, temos aí já 14 anos, que começou muito timidamente por causa do custo. Em 2012 houve um boom da cirurgia robótica no Brasil. E aí começou a ter o robô em várias cidades do Brasil, do sul ao norte, leste, ao oeste. E atualmente nós temos cerca de 75, 76 plataformas robóticas já presentes no Brasil. É um número que satisfaz ou ainda tem muito o que crescer? E me fala um pouquinho como é que está a Bahia em relação a isso. Eu acho que o número que a gente vai ler na empresa e nos relatórios deles, eles ainda têm uma meta ainda a ser alcançada. Agora, outras empresas, que a patente caiu já em 2019 completa, outras empresas estão começando a correr. Só para você imaginar, a Google, a Johnson, empresas grandes médicas como Medtronic, elas têm começado a querer lançar os seus robôs para concorrer com essa empresa que já existe há 20 anos. A Bahia ela começou um pouco mais tímido, né?
Então ela começou a ter o robô em 2019, chegaram 2 plataformas robóticas em hospitais diferentes em Salvador. Em algumas situações, como por exemplo a minha, eu começava a levar para São Paulo porque não tinha robô aqui. Então era uma parte de se locomover, o médico, custo também, o custo, disso, aumentando né? o Geralmente custo. a família vai. Paciente, então tinha que pegar um avião, o paciente, viajar, ir para São Paulo, fazer a cirurgia em São Paulo. E isso começou pelo menos eu realizar há 5 anos, 6 anos. E finalmente chegou aqui e o interessante é aquela coisa do mercado. Assim, dando aquela pegada do band empresarial, que quanto mais hospitais colocam e quanto mais robôs existem na cidade, existe uma concorrência entre si e o preço, o valor começa a cair também. Porque mas o número de clientes também acessando vai aumentando, vai né? vai aumentando, as coisas vão caindo e isso acaba se tornando mais viável para uma grande parcela da população. Então hoje a Bahia, nós vimos em 2019, um crescimento muito grande de velocidade, de alcançar número de cirurgias com um número impressionante, batendo vários estados do Brasil também. E então, assim, a gente conseguiu fazer realmente muito procedimento, que geralmente são procedimentos oncológicos, principalmente da parte urológica, de câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, e conseguiu oferecer para os pacientes isso. E aí eu venho com 2 pontos que eu queria que você me respondesse aqui agora. A primeira é o seguinte, qual a grande diferença existente entre a cirurgia tradicional e a cirurgia robótica? O grau de acerto, efetividade, chances para esse paciente que você citou aí como robótico e, evidentemente, também a qualificação do nosso profissional médico, né? Porque não é só qualquer um que vai lá e mexe no robô porque o robô chegou, não estamos falando de um iPad. Então, queria saber como é que você está vendo isso na nossa Bahia. Inicialmente a primeira pergunta, né? A resposta da primeira pergunta. O robô cirurgião ele opera com 3 ou 4 braços robóticos, que tem pinças nele e essas pinças elas têm articulações, então elas dobram de inúmeras maneiras, fazem rotações dessas pinças de 360 graus, então permite cerca de 7 movimentos a mais que a mão humana, ou então que uma pinça que o cirurgião está utilizando. É um procedimento minimamente invasivo, que são feitos furinhos na barriga, de 5 milímetros até 12 milímetros, ou seja, até 1,2 centímetros, e que você consegue visualizar com uma magnificação até 10 vezes em 3D. Então você tem uma destreza maior, você filtra tremor, você enxerga melhor, é mais aumentada, a qualidade da imagem também é melhor. Com isso você fica mais confortável, mais seguro, você visualiza melhor de realizar determinados tipos de procedimentos que antes eram mais difíceis. Então, ele tem alguns resultados também que a literatura mostra na continência urinária quando é câncer de próstata e na potência, na recuperação da ereção, mais precoce quando você faz as outras técnicas, a aberta ou até mesmo a laparoscópica, também tem isso. A cirurgia oncológica, a cura oncológica, ou seja, a pessoa fica boa do câncer, é a mesma em qualquer técnica, não tem uma que prevalece a outra. Mas a recuperação da pessoa, sangramento, alta hospitalar, retorno à sua atividade, trabalho, tudo isso é mais precoce. Então você tem um ganho muito grande assim relacionado a isso para o paciente. Respondendo a segunda pergunta, é o X da questão, né? Não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer que a cirurgia robótica, infelizmente, não é para todo hospital, não é para todo médico e também não é para todo o paciente, principalmente por causa desse treinamento e por causa de um custo que ainda carrega a cirurgia robótica. Para começar, que todo o material ele acaba sendo vendido em dólar, como muitos materiais, na verdade, médicos. Então você tem um custo que vai... também tem. E aí ele vai ser muito flexível a depender da cotação. Mas o médico em si, ele tem que ter um tempo para ele doar, ele tem que treinar. Na minha época, acontece era um pouco mais difícil, porque não tinha um robô em Salvador. Então eu tinha que treinar em São Paulo, pegar um avião, passar um tempo em São Paulo, passava uma semana, depois de um mês passava outra semana. Isso tudo o médico vai pagando essas passagens para ir, deixa do seu tempo, de estar com sua família, para ele tentar fazer o treinamento. Hoje, que já existe a plataforma robótica em Salvador, ele entra num programa de treinamento, que tem que ter um hospital que tenha o robô, ele paga para fazer a certificação ainda. Existe aí uma conversa entre a Sociedade de Urologia com a empresa para ver se a pessoa não tem que pagar esse valor tanto, porque dificulta isso.
é um valor, você tem uma ideia, de mais ou menos 3.500 a 4.500 dólares que o paciente, que o médico tem que pagar. Porque depois ele tem que, depois que ele faz essa carga horária de treinamento, ele pega um avião, agora ele vai para para São Paulo e vai fazer a prova prática na empresa para ver se ele passa nessa prova ou não. Como o médico não deixa de ser um autônomo, um empresário, e aqui falando e trazendo para o bando empresarial, há um retorno disso também no número de pacientes que ele pode vir a alcançar também com relação a esse investimento, queira ou não queira, que ele está fazendo em relação a isso? É por isso que eu falei que não é para todo mundo. Eu costumo dizer para as pessoas que têm interesse e vêm me procurar querendo treinar, ou que eu acabe ensinando, ou diga como é que é feito esse treinamento, que o mais fácil é a pessoa treinar e passar na prova, ter esse dinheiro, pagar e passar na prova, vamos dizer assim. Certo. O mais difícil é o médico ele ter os pacientes procurarem ele para ele fazer a cirurgia. Porque a pessoa não faz a cirurgia robótica, se certifica, senta lá na sua mesa e fala assim, vão aparecer milhares de pacientes. O médico ele tem que ter um nome no mercado, ele tem que ter uma imagem, tem que operar em determinado hospital, ele tem que ter os convênios, ele já tem que ter aí um tempo de atendimento, enfim, tem que ter muitas coisas aí, ele tem que ter um relacionamento com a sociedade médica. Você falou num ponto aí que eu achei muito interessante, que me chamou aqui, deu uma antenadinha, que é a questão dos convênios. Os planos de saúde já estão trabalhando com esse tipo de cirurgia? A cirurgia robótica ela ainda não é aceita, reconhecida pela Agência Nacional de Saúde. Então, os planos eles não pagam pela cirurgia robótica. O paciente ele interna no hospital, que aí os planos eles pagam a internação, só que o paciente ele tem que pagar para o hospital o custo da cirurgia robótica, que são as pinças, o aluguel do robô, ele tem que fazer esse tipo de pagamento para o hospital. É isso aí que é interessante, que com a quantidade de robôs isso caiu muito o valor. Em São Paulo, por exemplo, que hoje você tem 15, 20 robôs na capital, por exemplo, o custo baixou bastante. Em Salvador, que você já tem 2, esse valor também, desde o início de 2019 até hoje, caiu. E a previsão é que 2021 tenha mais 1, 2 plataformas robóticas. Então, existe essa concorrência nos hospitais para que os médicos e os pacientes operem lá. Esse custo cai, os hospitais dividem, enfim... tem as suas estratégias empresariais, né, financeiras, de conseguir manter o hospital, pagar aquelas pinças, porque a conta tem que ser paga. E tem que ser fechada. E ao mesmo tempo, dar uma segurança muito grande, humanizando o tratamento, e que o paciente fique satisfeito e com que alcance também um resultado muito bom da cirurgia. E aí eu vejo como também o tempo que demanda para essa qualificação, Lucas. Hoje, para que eu possa dizer, como médico, que eu ingressei agora para poder entrar no mundo da robótica, quanto tempo eu estaria apto a poder estar operando? O tempo ele depende muito da pessoa. Assim, o que os protocolos dizem é que a pessoa, quando ele faz todos esses steps, ele vai caminhando, que ele tem que ter ainda um cirurgião treinado, vamos dizer assim, um cirurgião sênior, que tem uma capacitação já há mais tempo e que opere bastante. Então, ele tem que ter as suas primeiras cirurgias com esse cirurgião, que a gente chama de proctor, que é um proctor tipo de um professor. É um cara que está ali ajudando ele, orientando esse cirurgião que está mais inexperiente nessa técnica. Isso vai depender da pessoa. Geralmente, para uma pessoa ser liberada pelo proctor, ele tem que ter pelo menos aí, talvez, umas 10 cirurgias, 20 cirurgias, mas isso vai depender. Tem gente que pode alcançar essa capacitação com 4, 5 cirurgias, 12, 10, mas aí vamos colocar uma média de pelo menos umas 10 cirurgias para ele conseguir seguir em frente. É um caminho longo que a pessoa tem que avaliar se é o que ele quer chegar, que ele vai investir no tempo, mas existe uma satisfação muito grande de você poder oferecer isso para o seu paciente. Por exemplo, agora mesmo, hoje eu operei de manhã, o meu colega me ligou agora, acabou de me ligar, que eu operei o paciente de manhã, ele falou, Lucas, o paciente que a gente operou agora, que você operou agora de manhã, eu acabei de visitá-lo agora à noite e já dava para eu dar alta para ele. Ele está aqui, parece que está dando cambalhota de bem, etc. Assim, então você fica satisfeito com isso que você possa fornecer para o paciente. Então, é muito bacana, é uma satisfação pessoal muito legal também.
Dr. Lucas Batista, meu muito obrigado de estar aqui no nosso Band Empresarial e trazer uma desmistificação disso e mostrar também que o empresário médico é um empresário que tem que fazer investimento, tecnologia está aí, veio para ficar. Então, meu muito agradecido por você estar aqui no nosso Band Empresarial. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado Azevedo, também ao Band Empresarial por esse programa tão bom aí que está começando já com o seu pé direito, é legal. Muito obrigado. Gente, é isso aí, informações básicas não só do mundo empresarial, mas o mundo empresarial voltado também para a saúde. Então, se você não assistiu, nós vamos estar no YouTube também através do programa Band Empresarial. Fique com a gente lá, nos consulte e aqui desejo para todos vocês um feliz ano novo, que a gente possa ter um 2021 maravilhoso, cheio de boas expectativas e aqui com a gente na telinha da Band, no Band Empresarial. Fique com a gente.